Boa tarde, meu nome é Thalia, eu tô aqui com a minha irmã Thaís e ela é mãe de um menino autista. A gente vai falar um pouco sobre a relação dessas pessoas no âmbito familiar e no âmbito da sociedade no geral. Thaís, como foi a sua reação quando você teve o diagnóstico do Lucas? Quando o neuro falou que ele era caracterizado com autismo, o que você teve que adaptar na sua vida, na sua rotina? Qual foi a sua primeira reação? Na verdade eu não fiquei muito surpresa, porque desde sempre, né, desde um pouco antes dos 2 anos, a gente já percebia uma diferença nele. Eu estranhei um pouco até a rapidez, porque como as características dele não são muito evidentes, então achei assim, falei, nossa, foi rápido, mas o médico, o neuro não deixou nenhuma dúvida no diagnóstico do autismo. E por um lado a gente sentiu assim um pouco de alívio, né? Porque não é fácil a questão da educação, da convivência, então eu me senti um pouco menos culpada pelas falhas, porque é difícil. Você lidar com crianças já é um grande desafio, uma criança autista dificulta um pouco mais as coisas. E na nossa vida não teve grandes adaptações, porque a gente sempre fez tudo bastante voltado, né, para os interesses dele, porque não tem como não fazer, é tão forte isso que envolve todo mundo, e continuamos seguindo. Você sente que quando você fala para as outras pessoas que não é a gente, assim, da família, que ele tem autismo, rola um certo tipo de preconceito, as pessoas olham meio estranho, assim, tipo, nossa, mas ele é autista? Uma surpresa, sim. Preconceito, não, porque a gente tem, na verdade, o privilégio de ele ser um autista verbal, um autista que, apesar das dificuldades sociais e de interação, ele consegue ainda se destacar, né, principalmente nas áreas de interesse dele. Então as pessoas ficam surpresas e falam, então por isso que ele é assim, tão inteligente, por isso ele gosta tanto e sabe tanto da questão dos hiperfocos e tal. Então, preconceito eu não senti, não. Ainda não. E na área escolar? Como que ele se desenvolveu na área escolar? Como que ele se desenvolveu? Como ele não se desenvolveu, né? Então, a nossa opção foi não escolarizar, mediante a própria relação que a gente tem com ele e os interesses dele muito restritos. A gente percebia que não tinha sentido nenhum colocar ele na escola. Lucas é uma criança que numa festa, ele não vai estar lá pulando a cama elástica, brincando com os outros, ele está sempre atrás dos hiperfocos dele. Então eu não via sentido nenhum e não via também nenhuma dificuldade de aprendizagem. Ele aprende tudo com muita facilidade. As experiências que a gente teve foram pouquíssimas, né? Nem são relevantes em relação à escola. E essa escolha, além de ser baseada nessa questão da própria personalidade do Lucas, vem já da nossa vida, né? De ser uma vida aí envolvida com educação e tal. Então não é só com relação a ele, mas a escola não é para ele. Isso é fato, assim, na vida. Ele tem outros amigos, assim, crianças da idade dele, ou ele tem uma relação mais forte com a família? Mais voltada com a família e ele não consegue ter essa interação social com outras crianças da idade dele? São poucos amigos, né? Ele se relaciona com os filhos dos nossos amigos, assim, as crianças que ele tem mais convívio, contato. Ele brinca, a grande questão assim do autismo é essa, né? Ele não consegue fazer a troca. Agora a gente faz isso porque você quer e depois a gente faz aquilo porque eu quero. Não. Ele brinca com os outros, desde que os outros sigam o que ele gosta. Brinca até de coisas que os outros gostam,
quando ele quer. O que ele não consegue é enxergar essa coisa do ora eu, ora você. Então, para coisas assim, passar uma tarde junto, até que flui bem, dependendo da criança. Até porque aqui no sítio, né, a gente tem coisas que chamam a atenção das crianças que vêm, então as crianças ficam envolvidas e dão essa atenção para ele, e aí acaba dando certo por conta disso. Mas na escola, eu acredito, assim, pela pouca experiência que a gente teve, que não seria da mesma forma. Com as atividades guiadas, entendeu? Tipo, ele não consegue responder bem a isso, ele não se envolveria de maneira nenhuma. Ele faz e se envolve ali em brincadeiras desde que ele tem interesse naquele momento. E para também do nada. Essa é a grande dificuldade, né? Se não fosse assim, não seria autista, né? E o que mais ele gosta de fazer? O que ele gosta de comer? O que ele gosta de brincar? O Lucas, ele gosta de eletroeletrônica, já tem 4 anos, né? Ele praticamente... Fala um pouco das fases dos hiperfocos dele, que teve a época da abelha, das caixas de abelha. Com 2 anos, um pouco antes de 2 anos, a gente percebeu que ele aprendia tudo com muita facilidade, né? A questão de símbolos, do abstrato, o que demora geralmente mais tempo nas crianças, ele aprendeu fácil, então ele teve um pequeno hiperfoco por isso. Letras, números. Então, aos 2 anos, ele aprendeu todo o alfabeto, todos os números, e ele gostava disso. Pouco tempo depois, ele se interessou por caminhão. Então, ele gostava de olhar os tipos, quantas rodas, a marca, ele gostava de caminhão. Tipo, cegonheira, betoneira, um guincho, ele gostava disso, começou a colecionar esses caminhões. Depois que isso passou, foi para as abelhas, né? Ele sabia na cidade toda onde tinha os enxames e gostava de colecionar sempre que ele encontrava alguma casinha abandonada de abelha. Aí isso durou mais ou menos até os 4, quando começou o interesse por eletrônica, que começou com os motorzinhos de carrinho, bateria, pilha, LED. No começo tudo cabia num potinho, assim, um brinquedinho. E agora ele tem um mundo aí de eletrônica. E ele vai, nessa questão da eletrônica, ele foi se encontrando porque sempre surgem novos desafios, né? Ele vai subindo os degrauzinhos, ele vai aprendendo coisas, de repente ele volta no que ele já mexeu, agora com 8 anos, o que ele mexia com 5, ele volta com uma capacidade melhor de manusear coisas pequenas e de pensar a questão até de numérica. Então é uma coisa que ele tá assim, apesar de ser o mesmo hiperfoco, ele vai sempre se expandindo. Essa é uma vantagem dele ter, eu acho, até escolhido essa área. E através disso ele vai aprendendo, desde matemática, português, história, física principalmente, né? Sim. É isso, Thaís. Muito obrigada pelo seu depoimento. Enriqueceu muito o nosso trabalho. Muito obrigada pela contribuição. Eu que agradeço.